dado por Deus às nossas vidas nessa noite é restaurados pelo oleiro celestial. Leiamos a palavra de Deus que nos diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai amado, oramos a Ti, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa fazer de nós, ó Deus, vasos melhores nessa noite. O Senhor possa nos moldar segundo o Teu querer, Senhor, segundo a Tua vontade. Fala conosco através da Tua palavra e enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, pois nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Uma breve introdução sobre o profeta Jeremias. O nome Jeremias significa aquele a quem Jeová nomeou. Ele foi nomeado profeta antes mesmo do seu nascimento. O livro do profeta Jeremias é o mais longo dentre os 15 escritos proféticos que nós temos na palavra de Deus. Esse homem, ele não se casou e tampouco teve filhos por orientação de Deus, visto o iminente juízo o qual ele profetizou durante todo o seu livro e que ele iria prestigiar, ele iria contemplar a destruição de Jerusalém por causa dos maus caminhos. Dentre todo o Antigo Testamento, esse é o livro que mais utiliza a expressão assim diz o Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, das 349 vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento, 157 são no livro de Jeremias. Um homem que profetizou segundo o falar do Senhor. Um homem que profetizou dentre um cenário difícil para Israel. Israel, após a morte do rei Ezequias, que reinou durante 42 anos e se ocupou em reconstruir os altos e tirar os elementos impuros e idólatras do meio do povo, quando Ezequias veio a morrer, o seu filho Manassés então assume o reinado no seu lugar, e a palavra fala que Manassés ele foi um rei terrível para Israel. E ele dá início a uma decadência espiritual de Israel muito grande, porque ele traz de volta a idolatria, a superstição, o culto a deuses para dentro de Israel, combatendo aquilo que o seu pai anteriormente havia feito. Após a morte de Manassés, Amon reinou durante 2 anos no seu lugar, lhe sucedendo e dando ainda mais ênfase, ainda mais vigor ao declínio espiritual de Israel. O último monarca antes do contemporâneo de Jeremias, o rei Josias, ele dá início, ou tenta dar início, a uma espécie de reforma, quando na reconstrução do templo, liderada por ele, é encontrado a lei de Moisés, e aquilo impulsionou o povo, e foi dado início a uma espécie de reforma, mas que não obteve sucesso mediante a religiosidade, o qual o povo já estava imerso. Esse rei vem a falecer e o rei Jeoiaquim vem a reinar sobre Judá. Nós já aprendemos aqui que a tribo de Judá pertencia ao reino do sul. Aqui Israel já havia sido dividido entre reino do norte e reino do sul. Logo, esse rei, ele também praticava o que era mal aos olhos do Senhor. E Jeremias, então, ele é levantado no meio dessa geração, uma geração corrompida espiritualmente, uma geração onde o seu relacionamento com Deus havia entrado
num declínio, numa decadência, ao ponto de Deus querer se manifestar ao povo, querer falar com o povo e não tivesse quem o ouvisse. Meus amados, o nosso Deus sempre teve interesse em se comunicar conosco. Desde a sua criação, Ele visitava o homem na virada do dia para demonstrar o seu afeto, o seu amor e o seu interesse em não apenas deixar o homem a viver a sua própria sorte, mas em se relacionar conosco. O homem, diferente de todo elemento da criação, foi o único elemento formado por Deus. Em todos os elementos da criação, Deus fez segundo a sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja separação dos mares, das águas, e houve separação. Deus ordenou que os animais fossem criados, eles foram criados. Todos os atos da criação, Deus ele faz com o poder da sua palavra. Mas o homem, quando ele é criado, quando ele é formado por Deus, diferente de todos os atos da criação, Deus não apenas ordenou que o homem fosse formado, mas Deus pega do barro e Deus inicia um processo de formação do homem. Logo, o homem ele não emana apenas da palavra de Deus, mas do coração e da mente do Criador. Deus, como oleiro celestial, como oleiro paternal, criador, Ele começa a dar forma. E o homem, antes de receber o fôlego da vida, ele recebe o toque de Deus. O tato de Deus está embutido, está inserido. A digital de Deus, ela faz parte da minha forma e da sua forma. Antes de nos dar o espírito de vida, Ele nos deu a sua identidade. Antes de dar o espírito de vida, Ele nos deu a forma que havia nele. Porque Ele queria que fôssemos feitos segundo a sua imagem, para que não nos assustássemos quando fôssemos nos relacionar com Ele. O nosso Deus, Ele é tão bondoso conosco, que Ele não queria que a nossa relação fosse baseada num susto. Então Ele forma o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem se sentisse familiarizado com a imagem de Deus. Para que quando o Espírito de Deus entrasse no nosso ser, e o homem se tornasse ser vivente, e o homem tivesse conhecimento, entendimento, o homem não viesse a se assustar com Deus, porque é semelhante, é parecido. Nós não nos assustamos com aquilo que é semelhante, com aquilo que é conhecido, nós nos assustamos com o desconhecido. Por isso que Deus se preocupou de, antes de nos dar a vida, nos dar a forma. E isso é importante para o nosso entendimento. Mas Israel havia perdido a forma de Deus. O povo criado segundo a sua imagem para se relacionar com um Deus santo, passa a se relacionar com deuses, com imagens das mais aberrações possíveis que os irmãos possam imaginar. Desde deuses no formato de serpente, até cultos pagãos, enfatizando atos libidinosos dentro do templo. Era essa situação que Israel buscava o seu viver espiritual. Deus não podia se relacionar com o homem dessa forma. E Deus então levanta Jeremias para, em meio a clamores, muitos o intitulam como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão, mas na verdade quem estava em prantos era Deus. Quem estava em lágrimas era Deus. Porque o oleiro patriarcal, o pai da criação, aquele que formou, aquele que deu forma, aquele que deu identidade, olhou para o seu povo e viu que o seu povo não tinha mais a sua imagem. O seu povo havia se corrompido da sua imagem e da sua semelhança. Então Deus levanta Jeremias, sim, com um coração bondoso, com um coração amável, com um coração quebrantado. Era um homem sensível, sim, mas Deus chama um homem sensível para sentir a sensibilidade que havia no coração dele. A sensibilidade de Jeremias não emanava da sua natureza humana, mas a sensibilidade de Jeremias emanava da identidade de Deus que havia nele quando ele foi formado. Você por si só não é capaz de ser sensível ao Espírito Santo. Você por si só não é capaz de ser sensível à voz do Criador. Você por si só não é capaz de ser sensível à identidade que Ele lhe deu. Mas Ele, meu irmão, quando forma você com as suas mãos, Ele insere em você o DNA do céu.
E a sensibilidade que há no coração de Deus agora existe no seu coração. Por isso que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer o homem do pecado, porque para ser convencido é necessário sensibilidade, e somente aquele que nos deu a forma é capaz de nos sensibilizar. Então Deus levanta um homem sensível, para mostrar ao povo a sensibilidade do coração de Deus. Deus queria revelar a Israel a sua paciência. Jeremias estava acostumado a ouvir a voz de Deus para juízo. Todas as vezes anteriores que Deus havia se manifestado a Jeremias era para proferir juízos contra Israel por causa dos seus maus caminhos. Jeremias estava habituado a ouvir sentenças vindas do céu. Jeremias estava acostumado a um Deus apenas de juízo, apenas a justiça de Deus. Mas agora Deus queria ensinar primeiro Jeremias, para que depois a mensagem pudesse ser entregue, que o Deus justo também é piedoso, que o Deus da justiça também é o Deus de amor, porque Deus queria que além da sensibilidade que havia no seu coração, que havia sido colocada no coração de Jeremias, também houvesse o amor de Deus no coração de Jeremias. Meus amados, vivemos um período onde muitos crentes possuem a sensibilidade do céu. Vem no culto, recebe a bênção, se quebranta, mas depois volta para casa e esquece do amor do céu. Volta a viver sua vida, volta a viver os seus pecados, o seu hábito, volta a deformar o DNA do céu que foi inserido em mim e em você. Muitos têm a sensibilidade do Espírito Santo, ouvem o louvor, cantam, choram, mas não possuem o amor do céu, o amor do Pai. Ainda temos corações arrogantes, ainda temos corações vingativos, ainda temos corações maldosos, corações mentirosos. E Deus queria mostrar para Jeremias que a justiça de Deus, ela não vem apenas da insensibilidade que há no povo, mas a justiça de Deus, ela também age sobre a ausência do amor do céu no coração do povo. Queremos sim ser um povo sensível e precisamos ser sensíveis diante de Deus, mas precisamos pedir a Deus que o amor do céu possa invadir o nosso coração. Então Jeremias recebe uma ordem do Senhor. Dentro desse contexto, dentro desse cenário, Jeremias recebe uma ordem. E Deus diz a ele: Jeremias, levanta-te. Deus nunca chamou o homem para ficar parado, meu irmão. Deus não chamou você para ficar parado na caminhada. Deus chamou você para caminhar com Ele. Existe um sentido em Jesus ser o caminho. O sentido é que o caminho é feito para caminhar. Jesus não é o banco. Jesus não é a cadeira. Porque esses sim são elementos feitos para você parar. Mas Ele é o caminho, porque Ele é o recurso pelo qual você caminha. Jeremias precisava entender que ele precisava caminhar. Pensemos juntos. Deus não podia falar com Jeremias onde ele estava? Deus falou com Jeremias onde ele estava. Não somente poderia, como falou, porque Deus deu a ele uma ordem. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, ele ouviu a palavra do Senhor. Ora, a palavra do Senhor poderia vir completa. Deus poderia dar a visão do oleiro para Jeremias. Deus não precisava fazer Jeremias levantar do lugar onde ele estava e caminhar até a casa do oleiro. Mas para receber o amor do Pai, você precisa levantar da onde você está e precisa vir até o oleiro. O que Deus quer de você é uma ação. Você precisa reagir, meu irmão. Você precisa levantar. Não é que Ele não possa te salvar na sua casa, no seu trabalho. Ele pode, Ele salva. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele pede de você a sua ação. Ele quer que você levante. Então Ele diz, levanta-te e desce até a casa do oleiro. Hoje talvez você veio a esse lugar por um convite, por intenção, por gosto. Você pode ter intentado chegar até essa casa, até essa olaria espiritual, da forma que for.
Mas a palavra de Deus me afirma que se você chegou até aqui, foi porque alguém bradou dentro de você e disse: levanta-te e vai até a olaria. O Espírito Santo trouxe você nessa noite a essa olaria espiritual, porque Ele quer trabalhar em você. Ele quer trabalhar no seu coração. Você já cumpriu com a sua parte, você já levantou. Jeremias levantou e Jeremias desceu até a casa do oleiro. Meus amados, esse ambiente aqui agora vai se transformar numa grande olaria espiritual. Você chegou à casa do oleiro. E a primeira coisa que Jeremias percebe quando ele chega na casa do oleiro, e a palavra de Deus é maravilhosa em seus detalhes, ele diz: ele estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando. Ele estava fazendo a sua obra. Observem os irmãos, Jeremias não diz que o oleiro estava fazendo um vaso. Mas a primeira coisa que Jeremias observa quando ele chega na casa do oleiro é que o oleiro estava fazendo uma obra. Partimos do princípio então que a obra a qual o oleiro estava fazendo se tornaria um vaso, porque esse era o objetivo. Mas ainda era barro puro, ainda era barro cru, a ponto de Jeremias olhar para aquilo e não chamar de vaso, e nem dizer que ele estava fazendo um vaso, mas dizer que ele estava fazendo uma obra. Porque Jeremias chega no início do processo de manufatura do barro. O primeiro processo após a escolha do barro, daquela argila, é colocá-la sobre a roda. E o oleiro, quando começa a girar aquela roda, ele começa a procurar dentre o barro elementos que são impróprios, porque esses elementos, farpas de madeira, pequenas pedras, pequenos elementos que estão misturados no barro e que se ficarem ali na formação do barro, se o oleiro não tirar, após o barro ficar pronto, esses elementos são pontos de fragilidade no barro. A maioria dos itens manufaturados começam a rachar a partir de um elemento impuro, impróprio no objeto. Ali é o ponto de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele influencia na liga do objeto. Aquilo que era para ser homogêneo, aquilo que era para ser completo, aquilo que era para ser pleno, tem um ponto ali de fragilidade, de vulnerabilidade. E quando aquele ponto entra em contato com algo, ou quando algum choque, ou até mesmo o mexer da temperatura, pode vir a fazer o vaso rachar. Então o primeiro ato que Jeremias observa é que o oleiro estava fazendo a sua obra. Ele estava na obra de expurgo, de limpeza. O barro já havia sido escolhido, agora o barro precisava ser limpo, precisava ser purificado. Então o oleiro é um processo demorado, não é um processo rápido. Ele vai girando a roda, era girado com o pé, e a roda ia girando na sua frente, e de forma sensível, de forma delicada, porque se ele apertasse muito, o barro perderia a forma que estava criando. E se ele apertasse de menos, ele não iria sentir a impureza que havia no barro. Então ele precisava acertar a mão, precisava ser delicado, não podia ser violento, não podia ser grosseiro, mas também não podia ser meigo demais, tinha que ser na medida certa. Porque ao acertar o ponto da mão, ele ia identificar aquilo que era mal e que fazia mal somente para o vaso. Aquilo não fazia mal para o oleiro, mas fazia mal para o vaso. Porque para o oleiro não havia vulnerabilidade. A vulnerabilidade estava no barro. Meu amado, essa grande olaria na qual você chegou, Deus quer fazer isso com você nessa noite. Você está sobre a roda. E Ele de forma perfeita, porque Ele sabe tocar. Ele sabe tocar. Quem já foi tocado por Ele sabe. Quem já sentiu o toque dele sabe que Ele sabe fazer.
Ele tem experiência no que ele faz. Ele não é um oleiro qualquer. Ele não é um oleiro bruto. Ele não é mal educado. Ele não é ignorante. Ele é sensível, mas ao mesmo tempo que ele é sensível, ele também age com verdade. Porque ele não age como você quer, ele age como você precisa. Muitos têm perdido o tato de Cristo porque querem que Cristo haja como ele quer. Mas saiba, meu irmão, que Cristo age como você precisa. Muitas vezes você vai embora da igreja questionando que a mensagem não foi aquilo que você queria ouvir, mas é aquilo que você precisava ouvir. Porque o oleiro sabe como fazer. O oleiro sabe como tocar. O oleiro tem experiência. E ele começa a expurgar. Ele começa a tirar. Oh, meu irmão. Só quem já foi limpo por ele sabe quanta coisa ruim ele tirou. Só quem já foi purificado por ele sabe quão ruim éramos. Quão barro impuro éramos. Oh, meus amados. Mas ele teve paciência conosco. Em determinados momentos era muito comum o oleiro pegar uma porção de barro e aquela porção ser ruim para o trabalho. Era comum que a porção não desse a liga necessária. A liga é o que faz dar a juntura, né? É o que faz firmar o elemento. Muitos barros, por mais que utilizassem os mesmos recursos, os mesmos materiais, a mesma quantidade de água, o mesmo tempo na roda, não dava a liga necessária. Precisava de um tempo a mais. Porque, meus irmãos, é assim que Deus fez conosco. Só quem foi barro ruim sabe como demorou. Estou aqui para dizer para os irmãos que eu sei como demorou. Ao final dessa mensagem, os irmãos vão amar mais a esse Jesus. Os irmãos vão perceber a paciência que ele teve comigo e com você. Aquele oleiro, quando pegava essa porção de barro, difícil de trabalhar, ele não ignorava aquela porção e substituía por outra que ele julgava ser melhor. Mas ele mantinha o processo, mesmo que durasse horas. Um processo cansativo, exaustante, físico, exigia esforço. O dinheiro do oleiro estava no trabalho manufaturado dele. Ele precisava vender o vaso. Pensando em produção, quanto maior a produção, maior o faturamento. Só que Deus não te comprou para ter lucro com você. Ele te comprou para se relacionar com você. Ele não te comprou para te vender, Ele te comprou para te ter. Muitos dizem, né? Ah, fulano vendeu a sua alma para o diabo. Que isso, meu irmão? Como é que você vai vender algo que não é seu? Você não consegue vender aquilo que não é seu. A palavra de Deus, ela não garante isso não. Você foi comprado por Jesus Cristo. E você não sabe, e o diabo não tem valor para pagar o preço. O único que pagou o preço foi Jesus Cristo. Você pode se entregar para Ele voluntariamente, mas vender não pode. Porque você não vende aquilo que não é seu. Esse ar que você respira não é seu. Esse coração que bate no seu peito não é seu. Essa lágrima que cai dos seus olhos não é sua. Essa voz que sai da sua boca não é sua. Esse sentido que há no seu coração não é seu. É dele. Porque Ele comprou. Você não comprou, Ele comprou. Ele pagou o preço. E o oleiro não descartou. Porque o barro descartado vira esterco. O barro descartado é pisado. O barro descartado, ele não tem valor. Ninguém quer. As pessoas andam por cima do barro descartado. As pessoas não levam, você não compra barro descartado para fazer uma obra. Você não leva barro descartado para dentro da sua casa. Ninguém quer barro descartado. E o oleiro sabia há quanto tempo eu e você estávamos sendo pisados, humilhados e descartados por esse mundo. E o oleiro não desistiu de mim e de você. Ele colocou eu e você sobre a roda e ele viu quão difícil éramos. Ele colocou eu e você sobre a roda e ele viu quão difícil éramos de dar liga.
A palavra ela vinha, mas não criava forma no nosso coração. Ela não firmava. Mas o oleiro sabia que se ele descartasse você, você voltaria a ser pisado pelo mundo que aí está. E o oleiro amou tanto a sua vida que ele gastou mais horas trabalhando em você, mas ele não descartou você. Oh, meus irmãos, quantas vezes nós descartamos o oleiro? Quantas vezes nós demos as costas para o oleiro? Mas o oleiro nunca desistiu de mim e de você. Por mais que fosse gasto mais tempo, por mais que ele soubesse que teria um prejuízo, trabalhar mais tempo sobre o barro ruim traria prejuízo. Trabalhar mais tempo sobre o barro ruim teria um preço. E o oleiro iria pagar pelo preço. Porque quando pensamos em produção, se você deixa de ganhar, você está perdendo. E o oleiro, quando identifica o vaso ruim, quando ele identifica o barro ruim, nós não chegamos no vaso ainda, ele identifica o barro ruim, ele sabe, vai ter um preço. Vai demorar. Eu vou deixar de ganhar. Eu vou deixar de ter o conforto que eu teria. Mas eu vou pagar o preço. Foi isso que Cristo, quando olhou para os barros ruins dessa terra, ele pensou: eu vou ter que descer naquela olaria. Eu vou deixar o meu conforto. Eu vou deixar a minha riqueza. Eu vou deixar a minha vida celestial. E vou descer para trabalhar com barro ruim. E vou descer para pagar um preço. Vai ter um preço a minha descida para conseguir resgatar esse barro ruim. Mas ele desceu, meu amado. E hoje você pode dar glória a ele porque ele não desistiu. Pegaram esse oleiro, colocaram na cruz do Calvário e disseram para ele: se és o oleiro, se tu tens o poder que tu diz que tu tem, se o poder está na tua mão, se tu és o dono do barro, desce da cruz. Desafiaram o oleiro a abandonar eu e você. Mas do alto da cruz, o oleiro celestial, ele não desceu. Ele pagou o preço até o final. Ele usou uma expressão no final dizendo: tetelestai, está pago. O preço desse barro ruim está pago. O preço desse barro indigno está pago. O preço desse barro cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de farpa, cheio de pedra, cheio de rancor, cheio de luta, cheio de maldade, cheio de aflição, cheio de dificuldade, o preço está pago. Tetelestai, está consumado, está pago. Ele pagou o preço do barro. Meus amados, após pagar o preço, após o processo de expurgo, de limpeza, de purificação, o oleiro começa então a dar forma ao vaso. E aí Jeremias, no verso seguinte, ele vai dizer como o vaso que ele fazia. Então agora reparamos nós que o processo de produção já estava num outro nível. O barro já foi limpo, já foi purificado. Agora ele está fazendo. E agora Jeremias já chama de vaso. Agora ele já começou a criar forma. Só que reparem, ele fazia. Ele não tinha feito ainda. De precisão. Porque a probabilidade daquele vaso, daquele barro se dissolver na sua mão era menor. Porque já estava criando forma. Já estava criando liga. Então ele começou a amadurecer aquele barro. Como Cristo fez comigo e com você. Ele limpou, ele perdoou, ele expurgou. E aí você começou a amadurecer espiritualmente. Começou a criar forma. Mas, reparem os irmãos, tinha forma de vaso. Mas ainda não era vaso. A maturidade cristã, ela é algo necessária de ser entendida. Porque muitos, no processo de formação de ser vaso, já se consideram vaso.
E a grande dificuldade de você pegar um vaso que ainda não está pronto e você colocá-lo em uso é que ele ainda não alcançou a firmeza necessária para conseguir absorver o conteúdo que você vai pôr ali dentro. Todo vaso possui um conteúdo. Se ele ainda não está completo, ele não está pronto. Mas nós somos afoitos, meus irmãos. Todos nós somos. Todos nós achamos que após o processo de expurgo, de limpeza, já somos vasos. Muitos de nós, e não tem problema, porque é nesse ponto que nós queremos chegar. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele sabe e conhece a nossa imaturidade. E meu amado, a maior glória que possa existir é que não tem problema ser imaturo espiritualmente, desde que você esteja na casa do oleiro. Porque aqui ele tem recurso. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Você vem no culto, você recebe a bênção, o barro começa a criar forma. Você acha que já sou servo. Agora eu não preciso mais ir no culto com tanta frequência. Agora eu não preciso mais ler a palavra com tanta frequência. Não preciso me envolver tanto. Eu posso ficar nesse processo de formação. Já sou quase um vaso. Você conhece alguém assim que é quase um crente? Eu já sou quase um vaso. Eu já sou quase um servo. Eu estou no processo do quase. E quer saber? Eu vou ficar por aqui mesmo. Porque se eu não me envolver muito, eu não vou precisar ter compromisso. Eu não vou precisar suportar nenhum peso. Porque o vaso depois de pronto suporta peso. Então eu vou ficar no processo de formação. Já está bom assim. E aí a pessoa sai da casa do oleiro. O problema é que o vaso, sem ter passado pelo processo completo de formação, ele é passível de quebra. Um crente imaturo espiritualmente, e não estamos aqui usando a imaturidade de forma agressiva para ofender, mas a imaturidade natural de quem está no processo de formação para se tornar um vaso. Ele não consegue combater o mundo que está aí fora sem o recurso do oleiro. Mas ele julga que consegue. E aí sabe qual é o grande problema, meu irmão? É que vaso quebrado lá fora volta a ser barro inútil. E barro inútil é pisado, humilhado. Ninguém quer. Você conhece crentes assim? Que passaram pelo processo de formação na casa do oleiro, mas resolveram ficar por aqui mesmo, se ausentaram da casa do oleiro, quebraram lá fora, e lá fora, vaso quebrado se torna barro inútil. Hoje são pisados, humilhados, porque estão longe do oleiro. E o que Jeremias estava vendo, e que Deus estava possibilitando o conhecimento dele, era que Deus sabia que Israel era imaturo. Deus sabia que aquela nação estava errando por imaturidade, por falta de envolvimento com o Deus de verdadeiro. E Deus estava dizendo para Jeremias: ainda que o meu povo seja assim, mas que o meu povo permaneça na olaria. Oh, meu irmão, o clamor do Espírito Santo para você nessa noite é: permaneça na olaria. Falamos aqui no início, esse ambiente é a olaria de Deus. Lá na igreja das nossas amadas irmãs que estão nos visitando hoje, lá é a olaria de Deus. O oleiro sabe o que fazer com você. Não abandone a sua olaria. Você ainda está no processo de formação, meu irmão. O problema é quando você já se acha vaso. A partir de agora você já sabe aconselhar aquele vaso em processo de formação, aquele quase vaso, para que ele venha se tornar um vaso. O objetivo de Deus era esse. Israel precisava entender que o quase vaso quebra. E quebrava mais de uma vez e quebrou. Estamos afirmando que ele quebra porque a palavra de Deus nos fala. O vaso que ele fazia, quebrou. Porque o vaso em processo de formação quebra. Aqueles a qual Deus tirou das drogas, têm suas recaídas. Aquele a qual Deus tirou dos vícios em medicamentos e outros problemas, tem suas recaídas. Em processo de formação tem.
porque o vaso quebra. Só que Jeremias vai destacar o que é maravilhoso, a paciência de Deus, porque o vaso quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. E sabe qual é a diferença do vaso? O vaso vai quebrar, nós já entendemos isso aqui, ele vai quebrar. Seja aqui dentro, seja lá fora, o vaso em processo de formação ele quebra. Mas a diferença é que o vaso quebrado lá fora volta a ser barra inútil. Mas o vaso quebrado na mão do oleiro torna-se um vaso de honra. Acho que os irmãos não entenderam, eu vou repetir. O vaso quebrado lá fora, ele se torna barra inútil. Mas o barro quebrado na mão do oleiro, ele se torna vaso de honra diante de Deus. Você tem que glorificar porque é o que ele fez com você. Você era esse vaso aqui. Você que se achava servo depois da limpeza espiritual. Você que se achava servo depois da libertação. Você que se achava servo depois do primeiro culto. Você quebrou também. Você também pensou em desistir. Você também por vezes foi ofendido ou ofendeu outros vasos que estavam em sua volta. Só que o oleiro teve paciência comigo e com você. Oh, meus irmãos, antes de subir ao púlpito eu estava ali, estava dizendo: Senhor, obrigado por tantas vezes que eu quebrei, mas o Senhor não desistiu de mim. Reparem, Deus leva Jeremias à casa do oleiro, não para pregar, mas para preparar a pregação. Os versos que contam a experiência de Jeremias na casa do oleiro não demonstram diálogo entre Jeremias e o oleiro. Foi um momento de silêncio constante. Você já teve seus momentos de silêncio com Deus? Você já passou por momentos que você se ajoelhou, mas você não sabia o que dizer? Você já teve momentos em que você se quebrantou, se jogou aos pés dele, porque nem de joelhos dava para ficar. Você se jogou aos pés dele, mas você não tinha forças para falar porque o vaso tinha quebrado. Você estava quebrado. Você estava angustiado. Você estava sofrendo. Você estava sem esperança. Você estava moído diante dele. Como um vaso que estava indo bem. Estava caminhando, estava indo tão bem. Estava quase lá. Era quase um vaso. Estava quase no ponto. Mas de repente quebrou. E faltou força. Oh, meu irmão, eu não sei você, mas eu já me joguei aos pés dele muitas vezes. E dizer: Senhor, eu quebrei, Senhor. E não pense você que nós que estamos aqui em cima somos super-homens, não, porque nós quebramos também. Nós somos vasos também. E você se lança aos pés dele, e o processo de cura não tem diálogo, e parece que Deus se cala naquele momento. Você está quebrado, você está derramado aos pés dele, você está fraco, sem forças para falar, sem forças para orar, os seus olhos já secaram ao ponto de não ter mais lágrimas para chorar, a angústia tomou conta do seu ser, você está pensando em desistir, você está pensando em abandonar, você está pensando em se tornar barra inútil de novo, porque melhor é ser pisado do que levantar para ser pisado de novo. Deus levou Jeremias lá para entender uma coisa: Jeremias, tu vai pregar depois daqui, mas o pregador precisa viver aquilo que ele prega. Você precisa viver aquilo que você testemunha. Você não pode ser arrogante com o seu irmão que está quebrado e tratá-lo como um barro inútil, porque você já quebrou. E quando você quebrou, você não gostaria que tratasse você como barro inútil, mas você gostaria de ser tratado com amor. Você gostaria de ser refeito com amor. Meus amados, existem inúmeros hipócritas aí fora, dentro de igreja, jogando fora barro que foi quebrado. Você já ouviu aquela expressão? O irmão estava congregando aí, estava até indo bem, começou até a tocar, de repente pecou. Ignora.
Abandona ele. Pega esse barro e joga na sarjeta. Pega esse barro e humilha. Vão para os púlpitos, ao invés de falar de Cristo, vão humilhar o barro que foi quebrado. Arrogante, hipócrita, porque já foi barro quebrado também. Deus estava mostrando isso para Jeremias. Jeremias, não seja hipócrita, porque tu também quebra. A igreja de Cristo, ela não pode ser arrogante. A igreja de Cristo precisa ter o amor de Deus no coração. O irmão estava indo bem, o irmão quebrou, vai atrás dele, meu irmão. Traz ele de volta para a roda. Você não sabe o que dizer, você não sabe o que falar, você não sabe aconselhar. Traz para a casa do oleiro, porque na olaria tem o que ser dito. O oleiro sabe o que fazer com o vaso quebrado. Aquele diálogo foi silencioso. Paulo Freire já dizia, né, que a melhor pedagogia é a visual. É a pedagogia prática, é a demonstrativa. É a melhor forma de se ensinar alguém. É mostrando. O que acontece hoje é que tem muita gente falando e pouca gente mostrando. Jesus certa vez advertiu o povo dizendo: olha, escutai o que os escribas estão dizendo, porque se assentam na cadeira de Moisés, estão falando sobre aquilo que a lei fala, mas não seguem as suas atitudes, porque eles não fazem aquilo que eles pregam. Povo arrogante, povo hipócrita. A igreja de Cristo não é assim. A olaria celestial não é assim. O oleiro patriarcal não é assim. Ele é amável. Ele tem tato. Ele sabe falar. Ele não inutiliza o barro. Ele não descarta você. E você pode dizer: Luciano, mas Deus me descartou. Como assim, meu irmão? Você está aqui hoje. Ele te trouxe a olaria dele. Foi o diálogo silencioso. E Jeremias começa a ver ele refazendo o vaso. Até agora ninguém tinha falado nada. O processo foi em silêncio. Total silêncio. É assim que Deus ensina. É em silêncio. Jeremias precisava aprender que antes de testemunhar, antes de profetizar, antes de abrir a boca, antes de falar, ele precisava aprender em silêncio. Ele precisava viver aquilo que ele ia pregar. Ele precisava viver aquilo que ele ia testemunhar. Jeremias iria testemunhar a destruição de Jerusalém. Ele ia ver muitos vasos sendo quebrados. Mas ele teria que profetizar para aquele povo com amor. Não basta ser sensível, tem que ser amável. Talvez você seja muito sensível. Quantos cultos você já foi sensibilizado pelo Espírito Santo? Quantos cultos você foi embora por aquela porta achando que já era vaso e não era? Quantas vezes você quebrou no mundo que está aí fora? Foi humilhado, pisado, judiado, massacrado. E hoje o oleiro te trouxe. E você pode ter pensado que eu não vou lá porque ele vai me pisar também. Eu vou dar trabalho para o oleiro de novo. Eu vou incomodar o oleiro de novo. Vou dar mais prejuízo para o oleiro. Oh, meu amado, Jeremias não expressa nenhum tipo de raiva do oleiro por ter que refazer o vaso. Era um processo tão natural para o oleiro. Era tão natural. O oleiro viu que o vaso quebrou. Ele não ficou brabo, porque para ele era natural. Bom, quebrou, vou fazer de novo. Só Deus para fazer isso, meu irmão. Só Deus. O oleiro celestial na cruz do Calvário, ele olhou para aqueles vasos quebrados em frente dele, e ele não falou: Pai, descarta-os. Pai, humilha-os. Pai, pisa sobre eles. Não, meu irmão, era um processo tão natural para o oleiro. Ele pegou e colocou sobre as rodas e falou: perdoa, Pai. Eu vou fazer de novo. Eu vou começar de novo. Eu não vou descartar. É um processo natural para o oleiro cuidar de você, meu irmão. É um processo natural para o oleiro refazer a sua vida. Para ele é natural.
Para você é penoso, mas para ele é natural. Oh, meu amado, o processo silencioso dói. Ser refeito dói. Me arrisco a dizer que ser refeito dói mais do que ser expurgado. Limpar aquilo que nos fazia mal dói menos do que nos refazer depois que fomos quebrados. Porque o refazer do vaso exige mais força do oleiro. Lembram que eu falei que agora o vaso que estava se formando, ele já tinha uma certa resistência. Ele já tinha uma certa resistência. Logo, era mais penoso para o oleiro. E nós somos assim também. Depois que nos achamos servos, quando na verdade não somos, nos tornamos resistentes. Nos tornamos insensíveis ao toque do oleiro. E o oleiro precisa usar de mais força para nos trazer. Eu não sei qual foi a força que o oleiro usou para te trazer até essa olaria nessa noite. Talvez ele te trouxe com mais força. Talvez o seu processo de reconstrução seja mais dolorido do que o do irmão que está do seu lado. Talvez o seu processo de reconstrução seja mais demorado. Talvez seja mais difícil, porque eu não sei qual foi a resistência que você já adquiriu. Eu não sei qual é o nível de insensibilidade que você já adquiriu contra o Espírito. Mas saiba que Ele é paciente. Jeremias vai dizer no verso 5: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o Espírito Santo te trouxe à olaria. O Espírito Santo te colocou sobre as rodas. O Espírito Santo expurgou aquilo que era mal, aquilo que poderia tornar a sua vida frágil diante dele. Ele começou a te dar uma forma. Você começou a adquirir uma certa firmeza espiritual, mas você veio a quebrar. E Ele cuidadosamente, pacientemente, Ele reconstrói. Ele refaz. Nós cremos que chegamos nesse momento do culto. Você já observou o que o oleiro fez. Você já agradeceu, porque o oleiro foi paciente comigo e com você. Estamos nesse momento. No momento onde os olhos de Jeremias já viram que o vaso ficou conforme bem pareceu ao oleiro. Você nesse momento, você já possui a imagem de Cristo novamente na sua vida. A primeira forma, a forma patriarcal, a forma lá do início, ela já foi reconsiderada nessa noite na sua vida. A identidade que você havia perdido, Ele já lhe concedeu novamente. Agora você já pode se contemplar e você não se assusta mais com Ele, porque você já é a sua semelhança. Você agora é um servo de Deus. Luciano, mas já, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa em te salvar. Não saia por aquela porta achando que é servo sem ter certeza que é. Não saia daquela porta achando ser vaso quando na verdade não é. Não crie resistência contra o oleiro. Não crie resistência contra o toque dele. Porque o processo de reconstrução, quanto mais resistente for o barro, mais dolorido ele é. É hoje. Abrace a salvação que há no oleiro hoje. Abrace o oleiro hoje. Coloque o amor do oleiro no seu coração. E se você assim o fizer, você vai ouvir o que Jeremias ouviu. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Jeremias voltou a ouvir a voz do Pai. Aquela voz que havia mandado ele levantar no início. Aquela voz que fez ele percorrer um caminho até o encontro com o oleiro. Aquela voz que se calou por um período, para que ele pudesse ser amadurecido, para que ele pudesse crescer espiritualmente, para que ele pudesse entender o processo de formação. Aquela voz que se ausentou durante um período, agora ela volta a falar. E ela não volta de qualquer forma, mas ela volta fazendo uma pergunta, porque Deus queria ter certeza que Jeremias entendeu a lição. E essa pergunta vai ser feita pelo Espírito Santo a você que está aqui nessa noite, porque Ele quer ter certeza que você aprendeu a lição. A pergunta que Jeremias ouviu foi: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro fez, ó casa de Israel? Vou trazer a pergunta para os nossos dias. E no nome do Espírito Santo eu vou fazer a pergunta a você.
Não poderia eu, Deus Todo-Poderoso, fazer você um vaso de honra, como aquele oleiro fez? O Espírito Santo está perguntando. Se você crê, diga que sim. Ele tem poder, meu irmão. Ele sabe fazer. E Ele te pergunta, e você vai embora nessa noite, não mais como um pré-vaso, não como semi-vaso, não como um vaso em criação. Você não vai embora um quase servo nessa noite. Você não vai embora um quase cristão. Você não vai embora um quase liberto. Você não pode ir embora um quase convertido. Mas você vai embora um vaso de honra. Servo do Deus Altíssimo. Certa vez Paulo foi levado para se apresentar perante César e apresentar a sua defesa. E o rei Antipas ali é levado até Paulo e escuta a pregação de Paulo. Ao final, aquele rei diz assim: por pouco, por muito pouco, Paulo, não me convences tu de me tornar um cristão. Oh, meu irmão, quase salvo, mas totalmente perdido. Por pouco é esse vaso. Aquele que por pouco não se tornou um servo, nunca se tornou um servo. Aquele que por pouco não se tornou cristão, nunca foi cristão. Aquele que por pouco não foi convertido, nunca foi convertido. Aquele que por pouco quase aceitou Jesus, nunca aceitou Jesus. Talvez você tenha dito: ah, Luciano, um dia eu fui salvo. Não, meu irmão, aquele que por pouco foi salvo, nunca foi salvo. Mas agora aquele vaso completo, aquele vaso que passou por todos os processos de manufatura, aquele vaso que entendeu. E foi a pergunta que o Espírito Santo fez. Se você entendeu, e você disse que entendeu, nos leva a crer que sairemos dessa noite da casa de Deus, sairemos dessa noite dessa olaria como vasos, como servos de Deus, e nós vamos adorá-lo por isso. Nós já oramos, nós já meditamos, nós já nos entregamos, agora nós vamos adorá-lo, porque é o que servo faz. O servo é verdadeiro adorador. Certa vez Jesus olhou para uma mulher e falou: os verdadeiros adoradores. Sabe quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que passaram do quase. Jesus não falou: os quase adoradores me adorarão em verdade e em espírito. Não. Os adoradores, os verdadeiros, os redimidos, aqueles que entenderam, aqueles que se derramaram, aqueles que se entregaram, aqueles que renunciaram o barro dessa vida e se entregaram ao oleiro celestial. A esses pertence o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.